Olá pessoal, meu nome é Hugo Martins e hoje aqui eu vou estar com vocês respondendo mais uma vez uma pergunta de um seguidor. Essa pessoa tem uma irmã que ele acreditava ser esquizofrênica. A esquizofrenia, só para vocês saberem, é um transtorno mental que começa em geral os primeiros sintomas na segunda década de vida e o indivíduo apresenta delírios, em geral delírios de perseguição, podem também apresentar alucinações auditivas, as mais frequentes, né? A pessoa escuta uma voz como se fosse alguém chamando. Isso aí eu estou falando de uma forma muito geral, que obviamente tem muito mais elementos esse diagnóstico, não é apenas isso. Mas acontece que um dos critérios diagnósticos do transtorno da personalidade borderline é exatamente a presença de ideias delirantes durante os períodos mais críticos da doença. Hoje em dia, mais recentemente, alguns estudos mostram que, mesmo fora desse período de crise, a pessoa que tem um borderline pode apresentar essas ideias delirantes. Então acontecia que ele estava, por exemplo, numa festa, estava com a irmã, e depois, o tempo todo com a irmã, e depois a irmã dizia que algumas coisas haviam acontecido naquele dia, e ele, por estar lá perto dela, via que nada daquilo tinha acontecido. Então, ele ficava achando sempre aquilo muito estranho. E com o tempo, a irmã começou a, além dos outros sintomas, né, do borderline, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela dizia que as pessoas faziam de tudo para prejudicá-la, seja sempre saindo e mudando de trabalho, porque achava que no trabalho tinha alguém querendo trazer algum tipo de embaraço para ela. Por conta disso, ela foi diminuindo a sua presença nas atividades sociais de uma forma geral, foi se esquivando, foi ficando mais isolada, até que chegou o tempo que a irmã não saía mais de casa porque achava que sempre iria acontecer alguma coisa, que alguém iria estar julgando-a, observando-a. Mas fora isso, havia também um padrão de muita oscilação do humor, crises de raiva muito intensa, ideação suicida, uma crença muito forte de rejeição, uma autoestima baixa, ou seja, existiam muitos outros elementos que consubstanciavam um diagnóstico do transtorno da personalidade borderline do que propriamente uma esquizofrenia. Sendo que, como no caso dela chamava muito a atenção a presença dessas ideias delirantes, para ele, que inclusive é médico, mas não é da área de saúde mental, chamava mais atenção, ele ficava mais focado na questão das ideias delirantes, dos delírios até persecutórios que ela apresentava, principalmente mais ativado quando ela estava bem desregulada emocionalmente. Então, por isso, algumas pessoas podem passar por essa confusão diagnóstica e iniciar um tratamento como sendo portadoras da esquizofrenia, sendo uma pessoa com o diagnóstico do transtorno da personalidade borderline. E qual é a grande questão, o grande problema disso tudo? É porque, como a gente sabe, o foco do tratamento do borderline é a psicoterapia, enquanto o foco do tratamento da esquizofrenia é bem medicamentoso, além dos outros tratamentos também subsidiários. Mas aí, uma pessoa que tem esquizofrenia vai ter que fazer o uso realmente da medicação antipsicótica de forma regular e continuada. Então, é muito importante a gente ver essas nuances, porque a simples presença de uma atividade delirante ela não vai, num paciente jovem, definir que ele é esquizofrênico. A gente tem que observar exatamente os outros comemorativos e quando a gente foi ver o histórico dessa moça, ela tinha um histórico tanto de uma herança genética muito importante para a desregulação emocional, quanto várias invalidações que aconteceram ao longo da sua vida. Como a gente já sabe, tem outro vídeo da gente aqui no canal falando da teoria biosocial, exatamente a transação entre os fatores de vulnerabilidade biológica, que são herdados, e as invalidações que acontecem principalmente no período da infância, seja abuso físico, abuso sexual, negligência parental, qualquer uma dessas coisas, quando transacionam, elas dão origem à formação da personalidade borderline. Então,
Quando a gente foi buscando todos esses elementos, a gente foi fechando esse diagnóstico e aí o tratamento vai sendo bem mais conduzido. Mas inicialmente ele trouxe essa pergunta, que também depois a gente conseguiu fazer essa avaliação pessoalmente desse caso, e a gente viu que na verdade não era esquizofrenia, nada disso, era sim um quadro bem típico do borderline e que foi muito bom, que iniciou com uma pergunta e acabou com um fechamento no diagnóstico, e aí a condução começa a ser feita de forma adequada e a chance de você ter um desfecho melhor do quadro se torna muito maior. É isso aí, pessoal. É muito importante que vocês mandem suas dúvidas e a gente vai ter o maior prazer de fazer esses vídeos. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha com os amigos também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço.